Revistas de fofoca, programas na TV, também de fofoca. Big Brother, Casa dos Artistas, caviar, champanhe, passarelas, muito dinheiro. Cada vez mais se quer ser artista. Os jovens de hoje, que crescem com estrelas cantando aos seus ouvidos, como Xuxa, Madonna, Rick Martin, e que chegaram na década de 90 sem que houvesse fronteiras entre ser modelo, atriz, cantor, objeto de desejo nas revistas de nu, para batalhar a carreira, como falam, dão o primeiro passo nas aulas de teatro. Por conta disso, mas claro, não apenas só por isso, cada vez mais há oficinas de teatro em todas as escolas, entidades, associações de bairro, escolinhas. Nunca se fez tanta iniciação teatral no Brasil. Todos querem ser Jennifer Lopez, que canta, dança, faz barraco e mostra os seus contornos. Claro, alguns querem apenas ser operários de teatro. E são geralmente nessas oficinas que eles descobrem que o caminho não é necessariamente esse. Mas que mais pessoas queiram fazer teatro, porque ele desenvolve habilidades, faz pensar, interagir, quebra tabus e dá emprego aos artistas que não conseguem se manter apenas fazendo teatro no palco. Trabalhar com não atores é estimulante, porque a gente justamente encontra pessoas que têm muito desejo, muita vontade de participar, mas ainda não tem aquela prática. Por outro lado, não tem vícios, que a profissão, aos poucos, vai tornando assim as pessoas já condicionadas, né? Então, trabalhar com essas pessoas, para nós que somos do teatro, também é muito estimulante. A gente começa a reaprender muitas coisas da arte teatral. Eu acredito que a grande dificuldade das pessoas que não estão acostumadas com o palco é a questão da projeção vocal, a desinibição corporal, essas coisas assim que quando a gente está entre amigos a gente se solta, mas quando a gente está já dentro de um palco, dentro de uma história, a gente se sente estranho, esquisito. E isso eu notava que no começo ainda limitava muito as pessoas, mas agora já estão muito mais à vontade. A dificuldade é que de concentração, assim, e também, como é um grupo um pouco grande, estão 20 pessoas trabalhando, um pouco disperso também, assim, acontecia do grupo ficar. E também pessoas que nunca pisaram num palco e era a primeira vez, então eles ficavam nervosos, esse tipo de coisa. Mas normal no teatro, né? Aqui todos são não atores, eu acho que exatamente é esse o charme assim, do núcleo, porque para mim me impulsiona a trabalhar mais, trabalhar com essas pessoas, porque eu vejo o quanto o teatro é importante para elas, o quanto motiva elas, por eles serem não atores, porque às vezes trabalhando com atores se cai em questões de técnica ou então até mesmo de ego, que aqui não acontece, e as pessoas sentem que elas florescem a partir do contato com o texto, assim, que elas chegam muito murchas e só pelo fato de dizerem o que dizem em cena e de se colocarem ali, elas começam a aparecer, se tornam mais vivas, então eu adoro trabalhar no núcleo. Gente que nunca tinha assistido teatro e de repente eles estão fazendo. Eles estão agora com refletores em cima, com roupa, maquiagem, texto. E então é uma descoberta assim, muito radical da arte e do corpo. Tem gente que não tem a menor ideia, por exemplo, eu dava assim, um exercício simples de girar véu. O primeiro exercício que tu teria numa aula de dança antiga demora 4 meses para conseguirem girar um véu. Então por um lado, muito desafiador. Tá? Eles não têm ideia, os corpos assim, muitas vezes não têm assim, mobilidade, mas é um desafio magnífico, porque a gente abre espaço dentro da universidade num sistema alternativo praticamente de trabalho, porque eles não têm nota, eles não são avaliados aqui dentro, né? E eles conseguem descobrir coisas, descobrir a si mesmos, descobrir os seus limites, ultrapassar limites, questões de voz, eles começam a fazer exercícios vocais, às vezes pela primeira vez na vida, sabe? Então, tem um lado, assim, eu trabalho muito com ator, né, enfim, profissional, mas tem um lado aqui que não se compara, que é uma delícia. Assim. A gente já está indo para a 3ª oficina e tem gente que veio na primeira oficina só para ver e está aí até agora. Então é porque a coisa é boa, com certeza, né? Funciona, envolve, integra, as relações em teatro eu acho que são bem mais sólidas do que qualquer outra área artística que as pessoas se
se juntam, fazem acontecer mesmo, sabe? Não tem horário que impossibilite, não tem tempo ruim, as pessoas vêm a qualquer momento porque gostam de fazer. A vontade é igual, o interesse é igual. É claro que tem mais uma bagagem, certos códigos de que qualquer área artística necessita, assim, que a pessoa domine mais, tem uma linguagem mais apropriada, assim. Mas as coisas acabam se misturando tanto que isso não importa muito, sabe? Até tem um jogo de contribuição, todo o trabalho que a gente tem acompanhado, ele é construído coletivamente, então quem sabe mais, quem tem só uma ideia, é um trabalho construído conjuntamente. O Centro Universitário de Cultura e Arte de Porto Alegre, o CUCA, é um espaço da União Nacional dos Estudantes, recentemente inaugurado na URGS. O centro faz parte de uma rede de centros existentes em outras cidades do Brasil. Desde junho, estão sendo lançados os Pontos de Cultura, que integram o programa Cultura Viva do Ministério da Cultura. A ideia é incentivar a produção de atividades culturais e sociais pelo país. A proposta do Ministério começou neste ano. Jovens de comunidades carentes ganham uma bolsa de R$ 150 para aprenderem teatro e comunicação. A conclusão da primeira etapa de oficinas do CUCA deu origem ao espetáculo João com Sorte. É um texto dos irmãos Grimm, né? Uma fábula medieval, só que o jeito que ela é contada é bastante contemporâneo, assim. São relações de vida difícil que uma pessoa tem ao longo de um caminho, assim, tem um ideal de vida e acaba tropeçando em vários percalços, né? Foi feita uma leitura e a partir dessa leitura os próprios atores foram trazendo textos. Algumas cenas tiveram um texto específico, mas grande parte do espetáculo foi feito realmente coletivamente e com textos criados a partir deles mesmos. Então tem muita improvisação no trabalho. É um trabalho que foi feito, adaptado a esse prédio aqui, a esse espaço, feito de forma a se adaptar mesmo ao espaço, como se fosse mesmo uma ocupação. Os personagens da peça João com Sorte foram sendo criados com o tempo de leitura do texto e discussão dos participantes. Meu personagem, ele é um drag queen e esse drag queen ele passou na vida do João, foi um amor proibido que eles tiveram e em que eles tiveram uma relação, então ele fala desse caso que ele teve com o João e esse texto é um texto bem conhecido do João Baldo Ribeiro, que é A Casa dos Budas Ditosos, né? Então é muito prazeroso assim estar fazendo esse texto, trabalhando com esse texto, que é um tesão assim estar trabalhando com ele, é muito bom. E o meu personagem ele foi surgindo, ela é uma médica, ela é quase
quase uma médica, ela é uma cientista, assim, que estuda o sentimento, as emoções das pessoas nesse mundo pós-moderno. E ela entra na peça questionando isso, questionando como as pessoas estão lidando com esse modernismo todo, com essas opções todas que a gente tem, como as pessoas trabalham com isso. Mas nem todos têm experiências diretas com o teatro. Vieram de faculdades como administração de empresas e comércio exterior. O que será que eles buscavam quando procuravam o Cuca? Acho que um controle mais físico, um controle mental, aquela coisa de querer se equilibrar, sabe? De ter uma vida boa, mas fazendo teatro, assim, sabe? E também experiência, porque, né, 8ª série, vai pro 2º ano agora, aí já 2º ano, vai pro 2º grau agora, cênicas na URGS, e evoluindo e ver onde é que eu vou chegar, né, com 20, 21. Fazem 2 meses que eu tô fazendo oficina aqui. E daí eu vim pra cá pra conhecer, adquirir novos conhecimentos, né, em relação ao teatro. E eu acredito que teatro seja uma forma de expressão muito forte, né, e ajuda, assim, em vários setores. Eu acho que para um administrador, que é a minha formação, o que ajuda? Interagir melhor com as pessoas, a percepção, perceber o todo. Muita coisa mudou. Eu, assim, como eu já entrei desde o início, ficou uma coisa mais organizada. No começo já era uma coisa mais, sabe, solta, não tinha muito pessoal aqui. Aí começou já, eu acho que evoluindo, já tendo o pessoal já se ligar o que deveria fazer, o que não deveria fazer. Já adquirir mais conhecimento, qualidade na expressão corporal, enfim. Acho que desde o início a gente se conheceu mais, eu criei muitos amigos. Eu acho que a evolução foi mesmo de se conhecer esse trabalho corporal. Em busca dessa percepção, dessa abertura, e eu acredito que realmente eu não estava equivocada. A arte em si, ela faz isso com as pessoas, ela vai te moldando de tal forma que ela te dá uma visão mais ampla do teu universo cresce, né? E aí tu passa a interagir melhor com as pessoas. E eu só tenho a agradecer ao Cuca, essa experiência que foi única, assim, a experiência que eu tive aqui dentro de fazer novos amigos e também estar em contato com o teatro.
Gilgamesh é a história de um rei sumério que governou a Babilônia. Seu registro mais completo provém de uma tábua de argila do século 7 a.C. É o mais antigo texto literário conhecido. Desta epopeia veio um mito antigo sobre o dilúvio, que é recorrente em várias culturas. A gente, em geral, trabalha com textos de teatro, né? Textos de dramaturgia. Só que esse era um projeto especial em função dos 15 anos do curso de História. Então nós fizemos assim uma opção, primeiro de trabalhar todo ano com o mesmo grupo, que nunca antes tinha acontecido, sempre são entradas semestrais. E segundo, de usar o primeiro texto da humanidade, que tem uma certa importância histórica que nenhum outro texto teria. Então esse é o texto mais antigo, é uma épica, quer dizer, não é dramaturgia, mas é da Suméria, escrito ainda em acádico, quer dizer, é um texto que ele deve ter hoje uns 5.000 anos de existência. O Enkidu ele é criado à semelhança do Gilgamesh, porque é um rei muito arrogante, que não tem nenhum poder que consegue impedi-lo de ser brutal com toda a população. Esse poder é dado pelos deuses, porque ele é um semideus. Então o Enkidu é criado para poder resistir ao Gilgamesh, poder enfrentá-lo. Essa é a função para que ele aparece. Só que, na verdade, eles se tornam grandes amigos, porque é a única pessoa que o Gilgamesh se identifica, porque até então todos estavam longe. Então eles criam um vínculo muito grande. Eu faço uma deusa, a Aruru, e também eu faço uma moça do trono. Na peça, o diretor de teatro, Camilo de Leles, pode exercer também a função de ator, além de ajudar, é claro, na concepção da peça. Ele foi ganho no segundo semestre, inclusive. Já tinha sido meu aluno, é daqui da História, e a princípio assim, nós sempre conversávamos sobre textos antigos, né, textos antigos para teatro, textos indianos, gregos, e eu propus a ele um dia, Camilo, tu não queres vir para o núcleo? Ele nunca tinha vindo para o núcleo. E aí, quando veio, quer dizer, imediatamente ele ganhou o posto de codireção, né? E ele não queria, inclusive, assim, ele é muito humilde dentro do núcleo, é uma delícia trabalhar com ele aqui. Mas é óbvio que ajuda, entende? Porque são duas vozes, pelo menos, e ele faz coisas que eu nunca fiz, porque eu nunca trabalhei com direção. Então, tem horas, entende, que simplesmente você diz, Camilo, né, faz tua parte, toma a cena, e ele faz as marcações, as pessoas respeitam, porque ele é uma pessoa respeitável. E é muito fácil, muito rápido, você ajusta às vezes uma cena assim, em 10 minutos com ele por perto, né? Porque ele dirige, ele comanda. Olha, é muito interessante, porque eu já trabalho com teatro há 30 anos e agora que eu voltei a estudar no ensino acadêmico, voltei em História, e a Paulina, que também trabalha com teatro, é uma maravilhosa professora de História Antiga, me convidou para fazer parte desse núcleo. Então ela também me permitiu que eu auxiliasse um pouco na direção, né, na organização da peça. E é uma coisa importante porque se trabalha com outro tipo de atores que estão vinculados ao ensino acadêmico. E a gente também utiliza o teatro como uma forma de resgatar a história, de colocar a história de uma maneira assim interessante, de uma forma dramática. Gilgamesh, o rei de Uruk, compõe os estudos do Núcleo de Pesquisa em Teatro e História da Universidade Luterana do Brasil. O núcleo utiliza textos antigos e se propõe a reconstruir as narrativas épicas. A proposta é pedagógica, o ensino de história e literatura para crianças. Essa proposta fica escondida atrás de uma história, porque a prioridade é contar uma aventura épica. A construção do personagem aqui não é o primordial, o que mais se foca é no processo pedagógico, em fazer com que não atores possam participar de um texto e a partir desse texto, dos sentimentos que ele evoca, é que eles se inserem dentro dessa concepção de teatro. Então não teve um trabalho muito aprofundado de construção de personagem, as minhas referências foram em cima mesmo dos quadros pictóricos assim, da época mesopotâmica. Em Uruk vivia o Gilgamesh. Nunca ninguém prevaleceu contra ele, pois ele é mais forte que uma estrela do céu. Vai a Uruk, pelo Gilgamesh, e exalta a força deste homem selvagem. A diversão. E a caça do deserto, por certo, rejeitará. Agora vai!
eternidade. Volta o pensamento ao país dos vivos entre nós. Penso na terra dos cedros. Não escrevi meu nome em tijolos como meu destino decretou. Portanto, irei até o país onde o cedro é abatido. Estabelecerei meu nome no lugar onde estão escritos os nomes de homens famosos.